Versículo 28 até ao versículo 31. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 28 até ao versículo 31. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. Assim se fez, e assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Senhor Deus, pedimos a Tua bênção para o tema que vamos tratar hoje. Pedimos, Pai, para que me ajudes a ter clareza. E, Senhor, ajuda-nos também, como congregação, a receber o Teu ensinamento com o coração aberto. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. O sexto dia, estamos no sexto dia. Esta seria a quarta parte do sexto dia. E o grande tema do sexto dia é animais, reis e domínio. Nós já falámos acerca dos animais que Deus criou no sexto dia. Falámos acerca dos reis que Deus criou no sexto dia, homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. E agora queremos falar acerca deste grande mandato cultural que o homem e a mulher tinham para com a criação de Deus. Então, o subtema neste grande tema é a procriação é mandatária para dominar a criação. A procriação é mandatária para dominar a criação. Agora, este será um tema, eu não falo deste tema com ânimo leve. E eu gostaria de fazer isto da melhor forma. Por isso eu gostaria de conduzir os irmãos para uma passagem das Escrituras e queria que ponderassem comigo esta questão. Que assuntos o ministro do Evangelho deve abordar à sua congregação? Que assuntos o ministro do Evangelho deve abordar à sua congregação? Agora, através de uma carta, o apóstolo Paulo instrui o seu filho Timóteo como deve conduzir a igreja. 1 Timóteo 3, 14 a 15. 1 Timóteo 3, 14 a 15. O apóstolo Paulo escreve isto a Timóteo. Escreve-te estas coisas em 1 Timóteo 3, 14 a 15. Escreve-te estas coisas, versículo 15, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então esta é a exortação que Paulo dá ao seu filho na fé, Timóteo. E Paulo tem um objetivo. Paulo quer que Timóteo seja um bom ministro para a congregação onde ele pastoreia. Depois disto, Paulo alerta o seu pupilo quanto à grande apostasia que surgiria na igreja, naquele tempo, naquele contexto. E neste contexto que o apóstolo Paulo trata, apareceriam perturbadores do casamento e da alimentação. Apareceriam perturbadores do casamento e da alimentação. E isto é curioso, porque estes temas de casamento, sexo, procriação, família e alimentação são temas que são tratados nesta passagem que lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 28 até ao versículo 31. Então o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo 4, 1 a 15. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demónios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aqui está. Então o apóstolo Paulo avisa a Timóteo, este pastor, este jovem pastor que está dentro desta congregação, que há assuntos que ele tem que tocar, porque há falsas heresias
que estão a atacar a igreja, nomeadamente no que diz respeito à alimentação e no que diz respeito ao casamento. Então o apóstolo Paulo desafia a Timóteo a ir para a intimidade das casas enquanto ele prega. Porque ao fazer isto, ele está a fazer algo que é bom para a igreja. E está a mostrar algo acerca de Timóteo que é muito importante. Então o apóstolo Paulo expõe a falsa doutrina aqui, que proíbe, e esta falsa doutrina proíbe o casamento e impõe a abstenção de alimentos. Esta heresia que estava a contaminar a igreja naquele tempo chama-se gnosticismo. Agora os irmãos perguntam, o que é o gnosticismo? Bem, o gnosticismo era uma corrente filosófica que elevava o conhecimento, a gnosis, acima da fé. Ou colocava o conhecimento a uma posição de proeminência acima da fé. Basicamente, o gnosticismo acreditava que tudo o que é físico ou sensual contamina. Tudo o que é físico ou sensual contamina. Por outras palavras, tudo o que é corpo é mau. Agora, alguns gnósticos lidavam com este dilema do corpo de formas diferentes. Alguns gnósticos lidavam de forma diferente. Havia um grupo que lidava com esta questão do corpo, afastando-se de forma radical de qualquer prazer físico. E existia outro grupo que entregava-se totalmente a qualquer prazer físico e moral, à licenciosidade. De qualquer das formas, o que os gnósticos acreditavam, ou o que eles faziam, era desprezar as ordenanças de Deus. Os gnósticos, por definição, eles desprezavam o casamento e desprezavam ordenanças concernentes ao alimento. Como nós vemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 29, versículo 30, como nós acabámos de ler, e mesmo a nova instituição alimentar, o novo cardápio para a humanidade, que está em Gênesis, capítulo 9, versículo 3. Então os gnósticos desprezavam isto, porque eles tinham este dogma, esta ideia, esta falsa doutrina, que tudo o que era físico era mau. E só havia duas regras no jogo. Ou separavas-te disso radicalmente, ou entregavas-te à bruta, a todos os prazeres carnais. Contudo, o apóstolo Paulo exorta o seu discípulo a pregar acerca destes temas que recebem estes ataques da falsa doutrina. O apóstolo Paulo estimula o seu servo, o seu filho, para pregar acerca do casamento, ou seja, sexo, e pregar acerca da comida. E porquê que o apóstolo Paulo quer que Timóteo faça isso? O texto continua e diz o seguinte, versículo 6 do capítulo 4 de 1 Timóteo. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Portanto, o que o apóstolo Paulo está a dizer é que Timóteo será um bom ministro se ele falar de assuntos da igreja, que são assuntos muitas vezes espinhosos, complicados, e que envolvem a alimentação e o casamento. E quando eu falo do casamento em si, procriação e sexo. Portanto, com isto dito, é isto que eu pretendo fazer esta manhã. Esta manhã eu não pretendo criar polémica, não é este o meu objetivo. Não quero ser controverso, não é esse o meu objetivo. Eu falo deste assunto com grande pesar, obviamente, é um assunto sério, é um assunto que muitas vezes não falamos na igreja, mas eu sinto o peso de ser nesta manhã um bom ministro. Tratando do assunto um tanto ou pouco espinhoso no nosso meio evangélico. Agora, eu gostaria de dar algumas palavras de ânimo para a Igreja Batista do Miratejo. A Igreja Batista do Miratejo é uma igreja que tem se destacado por algo em outras igrejas evangélicas. E este destaque está no seu espírito de procriação. E eu acho que isto é muito importante. Não falemos do alimento, porque já sabemos, batistas comem. Mas no que diz respeito à procriação e ter filhos, a Igreja Batista do Miratejo tem mostrado uma grande diferença. E eu acho que isto tem muito a ver com a doutrina e com a perspectiva bíblica que a igreja tem. E eu acho que isto é muito bom. Eu disse no culto anterior que eu acho que daqui a 20 anos, ou mais, ou menos, muitas pessoas irão abandonar as suas igrejas por causa desta igreja, porque querem realmente
ter este ênfase na família e querem ter fé para procriar e aumentar as suas famílias e confiar no poder de Deus. Então o meu intuito não é ser controverso, o meu intuito é falar de um assunto que para mim pesa-me no coração, é difícil falar deste assunto aqui. Contudo, eu tenho que falar se eu quero ser um bom ministro. E eu quero lembrar de mais uma coisa importante. Em todos os nossos erros, em todas as nossas falhas, até no que diz respeito à procriação, o Evangelho de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. E esta é a nossa esperança. Então, se pensávamos mal antigamente, Deus nos dá a graça para pensar bem agora. Agora, qual é a tese principal para hoje? Qual é o meu objetivo? Bem, a tese em questão é a seguinte: é que a procriação abundante e responsável é mandatária, é uma obrigação para a humanidade, especialmente para os seguidores de Deus. Repito, a procriação abundante e responsável é mandatária para a humanidade, especialmente para os seguidores de Deus. E porquê que é ainda mais obrigatório para a Igreja de Deus? Porquanto Deus quer encher a sua terra de adoradores. Deus quer encher a terra de adoradores. Portanto, visto que o povo de Deus, nós, como povo de Deus, como igreja, temos uma revelação, e essa revelação é clara quanto à nossa responsabilidade para com o mundo através da instituição da família, é pecado não procriar ou limitar a procriação sem razões legítimas. Portanto, se nós temos uma revelação e essa revelação é clara quanto à nossa responsabilidade para com o mundo através da instituição da família, é pecado não procriar ou limitar a procriação sem razões legítimas. Agora, o que é que nós podemos subentender do texto de Gênesis capítulo 1, versículo 28 até o 31? O que é que podemos subentender neste texto que acabámos de ler? Bem, Gênesis capítulo 1, versículo 28 a 31 diz que o governo, o progresso e a estabilidade social dependem de casais casados que procriam de maneira responsável e intencional. O progresso, o governo e a estabilidade social dependem de casais casados que procriam de maneira responsável e intencional. Esta é a solução para a transformação da nossa sociedade que está hoje num declínio de fertilidade. Agora nós pensamos, mas nós temos 8 mil milhões de pessoas. Este foi o século onde nós tivemos uma explosão de natalidade. Temos tanta gente. Como é que tu és capaz de dizer que nós vivemos num declínio de fertilidade? Bem, porque as razões para a nossa explosão demográfica não vêm da fertilidade. Não é porque casais estão a ter mais filhos, mas é porque temos melhores condições sanitárias e as pessoas vivem mais. Por outras palavras, as pessoas não estão a reproduzir como coelhos, apenas não estão a morrer como moscas. A esperança média de vida é maior. Então, a questão do declínio da fertilidade não foi resolvido por mais fertilidade. Esta não foi a solução e não é isto que vemos. Até mesmo os sociólogos seculares entendem que a única esperança para o declínio mundial de fertilidade está não no governo, não em mais dinheiro, não em maiores condições, não em maior prosperidade nacional, mas no casamento. Os seculares que não acreditam em Deus, eles dizem isto. A esperança para impedir este declínio de fertilidade, que tem causado vários problemas económicos, como nós falámos no nosso acampamento, só pode ser solucionado através do casamento. Agora, quando estes homens falam do casamento, eles pressupõem o casamento, o sexo e a procriação não como coisas separadas, mas como uma unidade. O problema é que a nossa sociedade secular dividiu as coisas. Casamento é uma coisa, sexo é outra, procriação é outra. E não necessariamente estas coisas estão unidas, mas quando nós olhamos para este texto, Deus usa uma fórmula para falar acerca do casamento. E Ele coloca nessa fórmula do casamento o sexo e a procriação e o domínio. Tudo está junto. Portanto,
Este é um assunto sério para a igreja, não há dúvida. E é mais sério por causa dos ataques que a igreja sofre. Agora, quando a igreja sucumbe aos métodos seculares no que diz respeito à procriação e controle de natalidade, ela deixou de ser a solução para uma sociedade que está em declínio de fertilidade. E uma sociedade que simplesmente sucumbiu à revolução sexual. E estas ideias de que se tivermos mais gente, mais poluição teremos e destruiremos o mundo. Aliás, deixem-me colocar uma nota. A falta de casamentos e de famílias numerosas é que causa uma maior poluição global. Porque se temos mais divórcios, temos mais divisão de pessoas e mais casas. Então, mais casas, mais habitações, mais poluição. Se nós tivermos mais famílias, teremos menos casas, famílias menores e cuidaremos do nosso planeta. Então, todas estas coisas que nós não podemos ter mais gente por causa da poluição, há certas narrativas que nós não podemos deixar entrar. Porque mesmo que sejam narrativas políticas, são falsas doutrinas. Então, a igreja não pode sucumbir a estes métodos seculares no que diz respeito à procriação e ao controle de natalidade. E se a igreja deixa-se sucumbir a isto, a igreja deixa de ser a solução e torna-se o problema. A igreja deixa de ser a consciência do Estado, em vez de ser a consciência do Estado no que diz respeito à procriação e à natalidade. Agora, o texto de hoje descreve o que Deus fez no sexto dia, e acho que aquilo que Deus fez no sexto dia é claro. E quando Moisés dirige-se ao povo de Israel, a esta grande nação, ele está-se a dirigir a uma nação que tem na sua teologia, na sua declaração de fé, na sua declaração de rol de membros, a responsabilidade de ser fértil. Eles sabem. Se nós queremos entrar nesta terra, fazer a vontade de Deus e estabelecer o reino de Deus, nós temos que manter a doutrina da fertilidade na nossa teologia. Sem isto, não há progresso. Então o texto de hoje descreve exatamente isto. A procriação como algo mandatário para o povo de Deus. Agora é interessante porque este dia termina com uma avaliação divina, não é? Versículo 31 diz: viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. E eis que era muito bom. A pergunta que temos que fazer é: o que é este muito bom? Ou porquê que é muito bom? Agora, certamente, quando fala de muito bom, está a falar de tudo aquilo que foi feito durante a semana da criação até a sua culminação, no sexto dia. Não é? Certamente é isto, não há dúvida. Porém, eu acho que podemos acrescentar que tudo não seria muito bom se Deus não tivesse criado a família com a nobre missão de dominar. Se não houvesse humanidade e só houvesse animais e erva e um casal sem filhos, dificilmente seria muito bom. Por causa do mandato cultural de Deus, Deus diz para sujeitar. Deixa-me dar uma nota aqui interessante. Nós temos uma visão, às vezes estranha, daquilo que é o Jardim do Éden e o paraíso e aquilo que é um lugar sem pecado. E pensamos que Adão andava ali a flutuar pela relva e que eles tinham relevados que eram tipo os colchões picolí. E Adão não fazia as necessidades. Porque não? Porque aquilo era um lugar santo e puro. E os animais andavam ali, não se chocavam uns com os outros. Adão não podia torcer o pé, nem dar uma martelada no dedo, porque aquilo é santo e puro. Mas o que é mais interessante é que Deus diz a Adão para sujeitar a terra. A pergunta que temos de fazer é, se não havia pecado e estava tudo sob controle, ele tinha que sujeitar o quê? Deus criou uma terra selvagem para que o homem trabalhasse, para que o homem criasse, para que o homem dominasse, para que o homem produzisse, para que o homem fizesse empresas, casas, construísse várias famílias, grandes comunidades para a glória de Deus. Mas para isso, ele tinha que procriar. Imaginem como é que Adão e Eva sozinhos poderiam controlar aquela manada de bronquiossauros. Adão, vai mais para trás, eu preciso de ajuda, Eva, faz alguma coisa, Eva! Eles precisavam de filhos, precisavam de muita gente. Então não podemos dizer que tudo seria bom se Deus não tivesse dado esta missão de dominar.
Agora, o versículo 26 narra que Deus, ao criar a humanidade, fê-los conforme a sua imagem. E assim são criados, com esta imagem, para dominar sobre. E dominar sobre o quê? Sobre animais e território. É isto que todas as nações querem. Controle de gado e controle de território. Porque aqui é que está a riqueza. Agora, neste texto, Deus dá aquilo que todos buscam neste mundo. Principalmente as famílias. O que é? É visão, missão e propósito. Muitas vezes nós não procriamos porque não sabemos a razão pela qual devemos procriar. A visão secular é: tem filhos para que possas ter alegria. Alegria própria. É sempre um aspecto individualista e nunca pensamos no quadro maior, na visão maior. Do que será a minha família daqui a 100 anos? Qual é a pegada, qual é a influência que eu terei na minha família para que ela tenha um impacto para a glória de Deus daqui a 50 anos? Então, Deus traz aqui uma visão, uma missão, um propósito. Ou seja, a macrovisão do casal é dominar. A pergunta que temos que fazer é dominar como? Dominar como? Então, o domínio é feito através de uma fórmula que Deus dá. Deixa-me ler a passagem outra vez, versículo 28. E vejam só estas palavras importantes. E Deus os abençoou. Palavra, abençoou. E disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado mantimento. Então a ordem aqui que Deus dá é dominar a criação através da procriação, governação e alimentação. Nós não temos tempo para falar hoje acerca da alimentação. Falaremos isto quando chegarmos ao dilúvio. Mas Deus dá estas coisas para que o homem exerça o domínio. Ele só pode exercer domínio se ele for obediente a estas coisas. E este procriar que nós vemos aqui não é uma opção, é uma ordem. E é uma ordem por intermédio da bênção de Deus. E Deus capacita a humanidade a efetuar seu duplo destino, procriar a despeito da morte e governar a despeito dos inimigos. A procriação era para que a vida humana prevalecesse e aumentasse para a glória de Deus. E o reino do homem, o governo do homem, é para impedir qualquer inimigo ou qualquer ser que podia atacar a criação de Deus naquele jardim que Deus criou. Agora, todos estes deveres são a nossa responsabilidade, não há dúvida. Mas temos um problema. E qual é que é esse problema? Bem, o problema é que muitas vezes a comunidade evangélica tem uma perspectiva secular em relação à procriação. Isto é verdade. E logo, por causa desta perspectiva secular, não querem dominar através da natalidade. A natalidade está fora de questão no meio evangélico. Por isso é incomum a nossa igreja. Em contrapartida, a religião muçulmana, eles têm essa visão e essa ambição. Por isso, os muçulmanos, ao fazer uso do mandato cultural feito por Yahweh, Deus, o verdadeiro Deus, e ao patentearem esta bênção em nome de Allah, eles enchem as suas casas e as suas mesquitas de filhos. Porque os muçulmanos entenderam que a comunidade tem mais influência é que ela tem mais filhos. Agora, a pergunta que eu tenho a fazer é que não devíamos nós fazer o mesmo com as nossas igrejas? Não temos nós a palavra de Deus? Aliás, não é o nosso Deus o Deus verdadeiro? Como é que nós queremos governar? Como é que nós queremos transmitir a herança da cosmovisão cristã para a outra geração? Não é procriando? Agora, claro que deveríamos fazer isto. Mas tristemente o sistema está comprometido com a diminuição global. É esta a narrativa dos nossos dias. E este espírito eugénico, não é, que nós temos, e a obsessão pelo controle de natalidade, tem encontrado, de certa forma, um espaço no meio da igreja evangélica. Pensem isto comigo. Nós temos que colocar estas perguntas sérias sobre nós. E levar estas verdades às últimas consequências e ver qual é que é a posição da igreja quanto a isto. Qual deveria ser a posição da igreja quanto ao tema da procriação? Isto deveria ser um conceito doutrinal para a igreja? Se deve ser, então tem que ser muito bem definido. Como devemos ver práticas como laqueação de trompas, vasectomia, pílulas, implantes ou outros tipos de esterilizações e contraceptivos?
Serão estas coisas rebeldia contra a paternidade? Ora, nós praticamos estas coisas, muitas vezes o fazemos por ignorância. Outras vezes fazemos por mesmo convicção. A questão que nós temos de perguntar é se existe alguma perspectiva teológica sobre estes temas. E simplesmente não papar tudo como se nada passasse. Certo teólogo disse o seguinte, a respeito da paternidade. Os cristãos devem reconhecer que rebeldia contra a paternidade representa nada menos que uma rebeldia absoluta contra o desenho de Deus. Então Deus dá esta missão ao homem. Domínio. Domínio. Nós somos desenhados para dominar. Especialmente o homem. O homem quer dominar. E esta é uma das razões pelas quais o homem tem um apetite sexual tão feroz, tão intenso, mais do que a mulher. É por causa deste desejo de dominar. E no seu interior, nesta impressão digital que Deus colocou, ele quer encher o mundo, ele quer dominar o mundo. Porque está nele, é a sua natureza. Agora, quando Moisés fala acerca de domínio, lembrem-se que Israel está prestes a conquistar uma terra manchada pelo paganismo. Israel tem que fazer uma escolha aqui. Nesta terra onde eles vão, existem práticas religiosas que promovem a imoralidade sexual e o infanticídio. Mas Israel sabe que a nação que ganha é a nação que tem mais filhos. Israel sabe que o Deus que irá vencer naquela guerra de deuses e de cosmovisão é o Deus que tem mais filhos. Então ele dá esta perspectiva de domínio por intermédio da fecundação, fertilidade, multiplicação e regência. Domínio. Este é o domínio nesta fórmula. Ora, a pergunta que nós temos que fazer nesta perspectiva de domínio e nesta palavra de domínio é: como sei que a procriação é mandatária para dominar a criação? Como é que eu sei que Deus pede de mim, obriga-me a procriar para dominar? Porque a Bíblia diz, esta é a resposta mais simples que eu tenho para dar. Então, Deus diz ao homem para dominar, é isso que ele diz. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, versículo 28. E o que é este domínio? Bem, o domínio é assumir a responsabilidade de assenhorear-se ou ser senhor de algo que Deus lhe deu. Por outras palavras, dominar é reger com responsabilidade. Então nós vemos que a negação de procriar é a demonstração de não querer ser responsável. Uma das coisas que torna o homem responsável, o casal ainda mais responsável, é a procriação. É a procriação. Ora, este não é um domínio em que a voz do povo é a voz de Deus. Igualmente, não é um governo em que um grupo são a lei e retém o poder absoluto. Deus, quando fala do domínio, não está a falar do domínio nesse sentido. E também, dominar não é tirania, não é este domínio que Deus está a falar. O domínio que a Bíblia promove é a regência dos interesses de Deus conforme a sua vontade em todas as esferas. Por outras palavras, toda a família que está aqui, todo o indivíduo cristão que está aqui, ele tem que ser saturado com a cosmovisão cristã em todas as áreas, até na área da procriação e dos contraceptivos. Qual é a nossa resposta teológica quanto a esse ponto? Logo, o domínio é mais do que administração. O domínio não é só administração, o domínio é reinar em lugar de Deus. É a autoridade com poder e engenho. Aliás, nós temos um excelente exemplo do que é um domínio bíblico. Vemos isso no Salmo 72. Salmo 72. Agora, este é um excelente exemplo de domínio. E este é o Salmo de coroação de Salomão. 1 de Reis, capítulo 2. Agora, este é o retrato do domínio que Deus quer. O domínio que Deus quer, número 1, é o domínio debaixo da sua lei. Versículo 1 do Salmo 72. É o domínio com justiça. Versículo 2. É o domínio de paz, que gera o bem-estar. Versículo 3. É o domínio que protege do mal. Protege do mal as crianças que estão a ser abortadas. E protege do mal o óvulo fecundado da pílula do dia seguinte.
Este é o tipo de justiça. É o tipo de justiça, é o fazer o mal, é proteger até aquele óvulo fecundado da pílula do dia seguinte. Este é o domínio que Deus requer. 5. É o domínio que gera temor, versículo 5. É o domínio constante, versículo 5 até o versículo 7. É um domínio misericordioso, é um domínio que gera prosperidade, é um domínio que traz glória a Deus e não glória ao homem. Deus quer este tipo de domínio. E Ele só pode ter este tipo de domínio se a igreja, o povo de Deus, vir a procriação como algo mandatório. Não há como fugir a isto. Então Deus dá este domínio. A pergunta que temos de fazer é como é que é a fórmula do domínio? Bem, para que o homem possa exercer essa regência, Deus tem de abençoar. E este é o primeiro elemento da fórmula para dominar, a bênção de Deus. Deus tem que abençoar. A bênção de Deus. Eu sei o que é que vocês estão a perguntar. E os casais que não têm a possibilidade de ter filhos? São inférteis, naturalmente. Agora, eu não posso responder todas as questões aqui, eu só tenho este domingo. Não é hipótese. Podemos falar a seguir. Mas eu posso dizer o seguinte. Não façam da exceção uma regra, nem da regra uma exceção. Nós sabemos bem claro o que é que o texto está a falar aqui. E, de uma forma normativa, os casais procriam. Se não procriam, é porque aconteceu qualquer coisa na humanidade que trouxe esta desordem. E nós sabemos a história. Então não podemos fazer da exceção a regra, nem da regra a exceção. Mas o que nós sabemos é que Deus, para dominar através do homem, Ele tem que abençoar primeiro. O domínio tem o primeiro elemento que é a bênção. Agora, o que o mundo não vê, e os evangélicos modernos recusam-se a ver, é que toda a lei de Deus é, de facto, uma bênção. É interessante. Como é que Deus diz, dá esta ordem, um mandato cultural, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, e Ele coloca isto de uma forma de bênção. Muitas vezes nós não vemos a lei e as ordens como bênção. Mas Deus diz que é uma bênção. E Ele coloca isto como uma bênção. Aliás, a lei de Deus é uma bênção. Romanos capítulo 7, versículo 16. O apóstolo Paulo, quando fala daquela luta que existe entre a lei do Espírito e a lei da carne, ele diz o seguinte, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei. E a lei é o quê? É boa. O Pentateuco é bom e o Pentateuco não começa em Êxodo. A lei de Deus começa em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Todo o livro, o Pentateuco. A lei é boa. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Salmo 19, versículo 7 e versículo 10. Salmo 19, 7 e 10. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A lei do Senhor é boa, é uma bênção, é agradável. Mas muitas vezes os modernos evangélicos ou os evangélicos modernos recusam-se a ver certas leis como boas. Ou fazem um giga-joga teológico para fugir ao inevitável. Mas o mundo, juntamente com estes evangélicos modernos, acha que a lei do Senhor é abusiva, restritiva e tirana. Agora, alguns evangélicos não têm a coragem de dizer isto pela sua boca, mas quando chega à questão da procriação, mostram pelos seus atos. Certo autor, ao escrever acerca da política da pornografia e a visão do mundo concernente à moralidade divina, ele nota o seguinte, cito, a restrição moral é vista como servidão para o homem, uma escravidão que deve ser destruída. A moralidade é vista como tediosa, confinante, como inteiramente enfadonha e restringente, ao passo que o mal é representado como a liberação do homem. A lei de Deus não é uma bênção para o mundo. Restringe. Começa a pôr regras e limitações a áreas que nós pensávamos que era ao gosto do freguês. Que era, a minha liberdade está aqui, Deus não tem nada a dizer. No que diz respeito àquilo que eu faço no meu quarto com a minha mulher, ninguém tem nada a ver com isso. Mas será que Deus tem alguma coisa a dizer acerca disso? A procriação é alguma coisa que Deus tem definido? Deus tem um sonho, Deus tem um desejo? Portanto, se eu não sigo a lei de Deus quanto à procriação,
então é porque não a considero uma bênção. Tão simples quanto isso. E considero antes essa lei de Deus como uma restrição à minha liberdade. E isto é errado. Isto é errado. Aliás, o mundo pensa desta forma. No Salmo capítulo 2, o que as nações dizem a Deus é: vamos tirar estas amarras de Deus, estas leis, para sermos livres, para vivermos a plenitude daquilo que é ser humano, sem nenhuma restrição divina. Então, como é que nós devemos ver esta bênção? Qual é que deve ser a nossa perspectiva sobre esta bênção que fala aqui no texto? Bem, a bênção de Deus é o motor que impulsiona as atividades mais básicas da humanidade. Por outras palavras, é através da bênção de Deus que o homem frutifica, multiplica, enche, sujeita e domina. É através da bênção de Deus. Apareceu aí o cão do pastor, estava ali. Ouviu de multiplicação, veio logo. A bênção de Deus. Só a bênção de Deus é que dá a capacidade de frutificar, multiplicar, encher, sujeitar e dominar. Aliás, esta questão da bênção de Deus aparece pelo menos 3 vezes no início do livro de Gênesis. Gênesis 1, 22, 1, 28, 2, 3. E o capítulo 5, versículo 2, menciona outra vez o mesmo termo como elemento essencial para recapitular e resumir os pontos altos da atividade de Deus na criação. Agora, curiosamente, o tema da bênção para um mandato cultural, aquilo que Deus está a dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 28 a 30, 31, o tema da bênção para um mandato cultural continua pela Bíblia. Ora, muitos irmãos e muitas pessoas pensam, não, aquilo era um mandato específico, digamos sinceramente, eram só 2 pessoas. Obviamente eles tinham que encher toda aquela terra. Então, aquilo era específico para eles. E tentamos julgar com a coisa para fugir do inevitável. E é esta questão do procriar. Porque o que nos incomoda é a questão do procriar. Não a questão de reger, ou de dominar o mundo, ou de usufruir dos bens da criação. Isso não nos incomoda. É mesmo esta questão do ser fecundo e multiplicar. Então, esta ideia desta bênção para multiplicar como um mandato cultural passa de Gênesis capítulo 1 e vai até Gênesis capítulo 9. Em Gênesis capítulo 9, após o dilúvio, o Senhor Deus repete a fórmula adâmica para o mandato cultural. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Gênesis 9, 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O mesmo argumento pode surgir. Bem, eles eram apenas 8. Ainda são poucos para encher a terra. Então isto era específico para eles e não para nós. Então nós não podemos só escolher umas coisas que nós queremos e outras que não queremos. Temos que ler toda a passagem e aí temos a pena capital, temos o valor da vida, temos a dignidade. Deus dá dignidade à vida humana e a proteção da vida humana. Deus dá um novo cardápio para a humanidade alimentar. Então temos que atirar todas essas coisas fora também. Se o mandato cultural não continua. Então não está certo fazer isto. Temos que ver este mandato como algo que permanece até hoje. Aliás, o Senhor Deus repete a fórmula adâmica para o mandato cultural e depois temos a grande bênção prometida a Abraão e aos patriarcas, que implica a multiplicação e o estabelecimento do povo de Deus para a bênção das nações. Reparem nisto, pode ficar um pouco mais complexo aqui o argumento. Então nós temos esta promessa feita a Abraão, está em Gênesis capítulo 12, 17, 18, e esta bênção é uma bênção que tem em si a multiplicação, nações, famílias e fecundação. Temos aqui neste texto. Agora, este princípio de bênção para multiplicação é algo que permanece nas Escrituras. De tal maneira que a grande comissão, até chegar à grande comissão, e quando vemos a grande comissão, parece que esta missão da grande comissão parece alimentar deste princípio da bênção da multiplicação também. Agora, a grande comissão diz, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E porquê que a autoridade foi dada a Jesus? Porque Adão perdeu essa autoridade. Então, o novo homem recebe a autoridade. Agora, o novo homem, a nova humanidade recebe a autoridade. E o que ele faz? Ele quer multiplicação daqueles que são à imagem da glória de Deus. Então ele diz: foi-me dada toda a autoridade, ide, portanto, fazer discípulos.
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Então temos aqui o princípio da bênção multiplicadora, mesmo na grande comissão. Como cumprimento da promessa abraâmica de bênção mundial, Deus abençoou a humanidade para que fosse fértil, física e espiritualmente. Aliás, vemos que esta bênção de Abraão influencia também o Evangelho. Não influencia, obviamente, a grande comissão, mas influencia o Evangelho. Aliás, na grande pregação de Pedro, em Atos capítulo 3, 25, ele diz o seguinte, Atos 3, 25, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Gálatas capítulo 3, versículo 8, Gálatas 3, 8, ora tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. E qual é que era este pré-anúncio do Evangelho a Abraão? É isto. Em ti serão abençoados todos os povos. Ele está a falar de multiplicação, de prosperidade física e espiritual. Agora, este é o caráter da bênção de Deus. E é aqui que é esta forma que temos que ver a bênção de Deus. Olhem, eu quero que vocês vejam a bênção de Deus desta forma. No que diz respeito à procriação, no que diz respeito às intenções de Deus para a humanidade, eu quero que vocês vejam a bênção de Deus desta forma. A bênção de Deus é fértil e não estéril. A bênção de Deus é procriadora e não contraceptiva. A bênção de Deus é pró-vida e não abortiva. A bênção de Deus é multiplicadora. E realmente, assim é o Evangelho também. O Evangelho é vida. O Evangelho foi desenhado para multiplicar, para fecundar as nações, para lhes dar nova vida. Aliás, toda esta expressão familiar é usada no Novo Testamento para explicar as intenções de Deus de criar uma nova família, uma nova criação, uma nova humanidade. Deixem-me mostrar alguns textos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 até o versículo 23. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 até o versículo 23, diz o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Vejam o versículo 23, pois fostes regenerados, não de semente, de sêmen, de esperma corruptível, mas de incorruptível. E qual é que é isto? Isto é conversa matrimonial. Isto é conversa de intimidade entre o casal. É conversa de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E qual é esta semente? Qual é este sêmen? Está aqui. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então nós esperamos que o Senhor, através do Evangelho, através da sua palavra, Ele gere muitos filhos para a igreja, e não poucos. Porque nós vemos, este é o coração paternal de Deus. Deus assumiu um compromisso com a sua criação e Ele quer gerar muitos filhos para a sua glória. Deus não quer poucos filhos, Deus quer muitos filhos. E isto tem que influenciar, de certa forma, a nossa perspectiva ética acerca da procriação, do sexo, da família e do casamento. Aliás, Isaías capítulo 53, quando fala da missão do Messias, Isaías capítulo 53, versículo 10 a 11, diz o seguinte: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a poucos? Fará poucos filhos? Não. Com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Deus quer uma grande família. E nós queremos isto. Nós queremos isto também. Nós queremos que a nossa igreja aumente de pessoas. Queremos que Deus salve mais pessoas. Deus chame mais filhos para a sua glória. Que encha a sua igreja. É isto que nós desejamos. É por isso que nós temos as assembleias, as atividades. É por isso que nós pregamos a palavra de Deus. É por isso que nós fazemos o que fazemos. Porque queremos que Deus tenha uma família grande. E nós não queremos?
Nós não queremos. Aliás, se Deus é este o desejo de Deus, por que eu não havia de querer também? Aliás, eu até diria que a negligência em procriar dentro de casa reflete muito a negligência em procriar fora. Por outras palavras, a nossa falta de desejo de querer procriar fisicamente nas nossas famílias impacta o nosso desejo de querer igrejas abundantes, de muita gente que Deus esteja a salvar. Se queremos poucos filhos na nossa casa, também não vamos querer muitos filhos na casa de Deus, ou não é verdade? A conclusão é lógica. Então, Deus tem este coração. A bênção aqui dispensada não é só um presente ou uma dádiva, mas a capacidade para cumprir uma função, e esta é a função de governar. Agora, nós temos de seguir um pouco mais rápido. Como é que Deus quer que nós cumpramos esta missão de governar? Ele usa 4 palavras. Deixa-me mencionar as primeiras 2. Fecundação e multiplicação. Fecundação e multiplicação. Fecundação e multiplicação referem-se ao lar, ao quarto, à cama do casal. Começa com o casal em si, a fecundação e a multiplicação. Então estamos aqui a falar acerca de sexo. E é a procriação que enche e cuida do planeta, porque depois ele diz, enchei e dominai, ou qual é a palavra que usa aí nas vossas traduções? Esqueci-me da palavra. Ajudem-me. Enchei e sujeitai. Não, é isso. É a palavra depois, é essa que estava à procura. Então, encher e sujeitar. Para encher e sujeitar, o casal tem que procriar. E é a procriação que enche e cuida do planeta. Então, a glória de Deus é o objetivo do sexo. Este é o objetivo do sexo, a glória de Deus. Porém, qual é o caminho a percorrer do sexo, a cama matrimonial, até ao domínio, ou seja, o governo? Qual é o caminho a percorrer? Esta é uma excelente pergunta. Primeiro, Deus criou uma humanidade bissexual. Nós já sabemos acerca disso. Homem e mulher, corpo de homem, corpo de mulher, alma de homem, alma de mulher, para se complementarem, para espalhar o domínio da imagem de Deus sobre o globo. Agora, para cumprir esta sublime missão, homem e mulher têm de se casar. Gênesis capítulo 2, versículo 24. O homem une-se à sua mulher e serão uma só carne. E depois de se casar, tem que procriar e conquistar. Gênesis capítulo 1, versículo 28. O texto que lemos. Portanto, podemos subentender no texto de Gênesis que a razão pela qual homens e mulheres têm um corpo que têm, juntamente com os seus apetites sexuais, são para domínio da terra, para a glória de quem os criou. Agora, isto é muito interessante. Eu estava a falar com o Nelson agora há pouco. E eu não quero dar a entender que o sexo foi criado só para a procriação. O que eu quero dar a entender é que nós não podemos separar o casamento do sexo, da procriação e do prazer, para a glória de Deus. Quando a Bíblia dá esta fórmula, ela está a unir a tudo numa unidade. Este é o contexto do sexo, da procriação. É a família, é o casamento, é tudo uma unidade. O sexo serve para a satisfação? Claro! E é esta satisfação que gera vida. É esta atração que os homens têm, este ímpeto quando olham para as suas esposas, belas como elas são, o homem, o seu esposo, olha para ela e já está apaixonado por ela, atraído por ela, mas quando ela tem está naquele período de ser fértil, de certa forma Deus fez a natureza de tal forma que o homem ainda sente mais apetite pela sua esposa, porque o homem quer procriar, quer dominar. Agora, eu creio que muita negligência na parte da procriação não é tanto a culpa da mulher, mas sim do homem. Porque o homem acha que não deve assumir uma responsabilidade de domínio e de soberania como senhor e responsável sobre essa área da sua mulher. Agora, as mulheres não têm um ímpeto sexual tão forte como os homens. E porquê? Porque Deus criou os homens para dominar, é claro. Agora, este é um problema. A confusão sexual que vemos hoje abomina a ideia de sexo para procriação. Dentro do casamento, para a glória de Deus, com satisfação. O sexo de cada qual, e ouçam isto com atenção, a ideia de hoje é que o sexo de cada qual está desconectado do seu corpo. Os apetites sexuais podem ser satisfeitos com qualquer fantasia antibíblica, não necessariamente tem que haver casamento. O sexo não foi necessariamente, pensa o mundo, necessariamente desenhado com o intuito de procriar. E o casamento
sexo, procriação e glória de Deus não são temas correlacionados. Por outras palavras, o que a nossa sociedade faz é isto. A desconexão entre casamento e sexo gera o casamento homossexual e a diminuição no interesse no pacto matrimonial. Bem, se o casamento e o sexo são duas coisas que não vão juntas, então dois do mesmo sexo podem casar. Não há problema, não está conectado, não existe uma definição clara sobre o que é um casamento. A desconexão do sexo da procriação tem gerado a inseminação artificial, in vitro, barriga de aluguer, poligamia e irresponsabilidade paternal. As pessoas veem que o sexo pode ser feito sem necessariamente procriar. E hoje em dia podemos ter procriação sem sexo. Eu não estou a dizer que a inseminação artificial é de todo errada. Mas eu só quero levantar uma questão aqui, como cristãos. Por vezes há certos benefícios que nós devemos negligenciar, ou há certas circunstâncias, eu quero que só pensem nisto, não estou a dar um dogma, mas se calhar há certos benefícios que nós temos que não querer ou não buscar para não abrir portas para outras coisas. Uma vez que nós abrimos uma porta, é difícil fechá-la. Então é só isto que eu tenho que dizer, não estou a dar a minha posição quanto à inseminação artificial quando é usado a semente do próprio casal com terceiros, isso está fora de questão. Mas quando é o próprio casal, eu ainda não tenho uma posição definida aí, mas eu acho que os crentes devem ser cuidadosos quanto a isto. Não dizer, faz. Devem ser cuidadosos quanto a isto. Podemos abrir portas que depois não conseguimos fechar. Então a desconexão do sexo da procriação tem gerado inseminação artificial, in vitro, barriga de aluguer, poligamia e responsabilidade parental. E a desconexão da procriação do casamento tem gerado o declínio de fertilidade e o materialismo doméstico. Hoje em dia os casais do nosso século XXI, eles estão dispostos a investir mais do seu dinheiro em poucos filhos do que investir menos dinheiro em mais filhos. Esta é a ideia. E nós acreditamos muitas vezes que o melhor contexto para ter mais filhos é a prosperidade nacional ou prosperidade económica. Aliás, os países mais prósperos economicamente são os que têm menos filhos. A pergunta é porquê? Porquê que isto acontece? Não é? Certo líder de um país latino disse o seguinte: deem-nos antes as crianças em vez dos dólares. Não queremos os dólares em detrimento das crianças. Queremos as crianças em detrimento dos dólares. De certa forma, nós acreditamos nesta ideia que tem que haver uma abundância material para que haja fertilidade. Então, muitos destes casais estão dispostos a acreditar que que Deus é capaz de dar bênção financeira. E quando Deus der a bênção financeira, eu terei os filhos. Mas às vezes esquecemos que se tivermos os filhos, Deus é capaz de dar a bênção financeira na mesma. Não é? Aliás, ainda motivamos mais a Deus. Deus, agora tenho mais uns quantos, hein? E agora? Deus não fará isto por nós? Deus não fará isto por nós. Deus faz estas coisas. Deus, quando ia com Israel para entrar na terra prometida, ele diz, eu não vou parar o rio enquanto não pisarem no rio. Só quando os sacerdotes pisaram no rio, o que aconteceu ao rio? O rio parou. E Deus faz destas coisas. É incrível. Logo, se virmos os nossos casamentos como meio de domínio global para a glória de Deus, ser-nos-á impossível desassociar o casamento do sexo da procriação e dos filhos. Não existe espaço para o relativismo quanto a este ponto. Não é uma questão de gosto, como alguém que diante de um cartaz da Olá para escolher qual é o tipo de gelado que ele quer. Assim, os cristãos muitas vezes veem a quantidade de filhos como uma questão apenas de uma escolha livre, sem nenhuma responsabilidade, que Deus não tem nada a dizer. Este é um mandato cultural. Faz parte da nossa missão. Agora, o casamento, sexo e procriação fazem parte da nossa liberdade, mas não da nossa libertinagem. Fazem parte da nossa liberdade, mas não parte da nossa libertinagem. Exercemos nesta esfera uma liberdade condicionada pelas limitações da lei de Deus. Um certo teólogo espanhol disse o seguinte, num dos seus livros: como resultado da bênção de Deus, há também os mandamentos sede fecundos. Este verbo tem a ver com a fertilidade. Deus é o autor da fertilidade.
Pessoas do mesmo sexo não podem procriar, multiplicar. Deus criou o homem com a capacidade de multiplicar. A expressão encher a terra, no versículo 22, sugere que os temores de superpopulação, pondo em perigo a vida atual do planeta Terra, são infundados. A solução para o nosso planeta não é ter menos gente, é ter mais gente. Então, sendo este o caso, deveria ser da nossa responsabilidade ter o máximo de filhos possível. Eu estou a falar de pessoas que podem ter, não pessoas que não podem ter, por várias razões. E eu sei que surge a pergunta. Agora, eu sou pró muitos filhos. Eu falei esta semana à minha esposa que quando ela estiver melhor, depois da fase da cesariana, disse, treina no ginásio, fortalece essas pernas, esses abdominais, que 2023, o tempo está a passar, eu preciso do meu quarto. Ou quando eu estou a falar quarto, estou a falar do quarto filho, está bem? É isso que eu estou a falar. Agora... o quarto filho. Se Deus me der a bênção de ter o quinto, eu sempre quis ter gêmeos. Mas se Deus der a bênção de ter o quinto, eu gostaria de ter o quinto. E porquê que eu quero ter filhos? Porque eu olho para o meu futuro, eu não vejo muita esperança para a minha reforma no futuro. Então os meus filhos serão uma bênção para mim. Eu acho que ter muitos filhos, agora enquanto eu sou jovem, será o ideal para garantir o meu futuro e o da minha esposa também. Eu acho que isto é uma ótima visão. Eu acho que isto é uma excelente visão. Agora, os casais hoje em dia, eles postergam os filhos. Em média, um casal quer ter filhos a partir dos 30 ou 40 anos. Então, limita muito a quantidade de filhos. Muitas vezes é por causa daquele dogma, daquela doutrina intocável de ter que ter a formação académica e postergam ainda mais. Não estou a dizer que é errado, só estou a dizer que não acho que seja um dogma de vida ou morte. Mas isto faz com que posterguem mais. Então, têm menos filhos. Filhos jovens é bom. Agora, muitos perguntam, então isto é assim? À brava? É só ter filhos aí, não há restrições? Bem, eu acho que há restrições. E quando eu e o pastor Mário promovemos ou incentivamos a igreja a que tenha mais filhos, e o Miratés tem feito isto de uma forma incrível, nós não estamos a fazer isto inconsciente que existem restrições e que existem exceções. Está bem? Deixem-me dar algumas. Ouçam com atenção. Ora, eu sou um defensor de muitos filhos, mas acredito que existem justificações bíblicas para que, em algumas circunstâncias, casais decidam não ter filhos ou que decidam diminuir, ou decidam manter o número de filhos que têm, não querer ter mais, por razões específicas. E quais são essas exceções? A primeira é a perseguição. Ora, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, ele fala sobre... ele dá uma espécie de uma teologia da sexualidade, não é? Ele mostra a sua oposição, ele diz que ele desejava que todos os homens fossem como ele, solteiros, mas ele diz que aqueles que querem casar, casem-se e pronto, usufruam desta bênção. Agora, nós podemos pensar que é uma contradição, porque o texto que nós lemos em Timóteo, o apóstolo Paulo dizia que há alguns com falsas doutrinas que impedem o casamento. E agora Paulo está aqui a dizer, eu prefiro que vocês não casem. A pergunta que nós temos que fazer não é se há uma contradição, é porque que Paulo está a dizer aquilo. E é possível que Paulo esteja a dizer isto por causa de uma perseguição que havia na igreja. O apóstolo Paulo diz o seguinte, no 1 Coríntios 7, 25 a 26. Com respeito às virgens, não tenho mandamento. Não tenho mandamento do Senhor. Porém, dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Então o apóstolo Paulo via que havia uma situação angustiosa naquele tempo que era perigosa para o contexto familiar. Imaginem uma família em perseguição com 5 filhos, verem este casal ver os seus filhos executados pela fé. Imaginem a dor que é. Ver uma esposa a ser executada, ver um marido. Então o apóstolo Paulo diz que nestas circunstâncias, se calhar, é melhor privar o casamento e a procriação. Existem outras exceções: guerra, fome e juízo. Jeremias capítulo 16, quando o profeta fala a Judá sobre o juízo de Deus, Deus, aquele que disse que queria que as nações procriassem, que Adão e Eva procriassem, diz o seguinte agora aqui: não tomarás mulher, não terás filhos, nem filhas neste lugar. Jeremias capítulo 16, versículo 2. Versículo 3, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra.
morrerão vitimados de enfermidade e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Este é um contexto que eu diria que é excepcional para não ter filhos. O próprio Deus diz. E este é um contexto de juízo, de guerra, de fome e de pestilência. Aliás, quando falamos da era escatológica, do final dos tempos, da grande tribulação, Jesus diz, ai das grávidas naquele tempo, ai daquelas que amamentam. Então eu diria que existem exceções. Eu até acrescentaria outra exceção, eu não tenho um texto bíblico para esta, mas eu diria que situações de saúde em que pode colocar a vida da mulher em risco, não deve haver filhos. E por acaso eu conheço um casal que por causa da saúde da mulher ela colocaria em risco a sua saúde, ter filhos. Então eles não têm. E está tudo bem. E está tudo bem. Agora eu até diria que se o esposo está numa condição de saúde que é grave e que limita para prover para a sua família, eu acho que a família aí deve ter um controlo de natalidade aí. A questão é qual controle de natalidade. Isso já são outros 500. Mas eu acho que estas são as condições. Agora, nestes casos, é necessário sabedoria, considerando sempre que não ter filhos é uma opção em situações excepcionais. Não façamos da exceção uma regra, nem da regra uma exceção. Contudo, todos estes exemplos não são absolutos que eu dei. Porque existe uma nação que, no momento de maior perseguição, no momento de mais sofrimento, eles multiplicaram em abundância. E quem foram? Os israelitas. Êxodo capítulo 1, versículo 12 até o versículo 14, diz o seguinte: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Mesmo neste contexto, o que é que fazia Israel? Eles batiam neles. Sofrimento, recessão económica, todo tipo de coisas condicionavam as suas condições. E eles, o que é que acontecia? Mais filhos. Então, mas ele perdeu o emprego. Já viram como chicotearam o homem? O homem não consegue trabalhar mais, mas tem 7 filhos. E Deus estava a multiplicar. Porque é bênção do Senhor e Deus cuida dos seus. Então, o que o Egito estava a fazer aqui é algo interessante e é algo que todas as nações fazem. O Egito entendia que no que se refere a domínio, ganha quem tiver mais filhos. Eu sei que estou a prolongar, eu vou já terminar, está bem? No que diz respeito a domínio, ganha quem tem mais filhos. Por isso, a solução era o infanticídio em massa para os egípcios. Aliás, todos os grandes impérios sabem que a melhor forma de controlar uma nação antagonista ou uma nação inimiga é reduzir a sua taxa de natalidade. Agora, o pastor Kevin Swanson falou da situação do Japão. O Japão não tem população para repor a população mais antiga. E o que aconteceu? Porquê que o Japão caiu nesta situação? Bom, isto foi uma imposição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos impôs uma grande campanha de controle de natalidade sobre o Japão, porque eles viram, estes são perigosos. Isto pós-Segunda Guerra Mundial. Então nós temos que controlar estas nações. E as nações fazem isto. Fazem isto porque sabem, a nação que tem mais filhos é a nação que ganha. A cosmovisão que tem mais filhos é a cosmovisão que ganha. O Deus que tem mais filhos é o Deus que ganha. A sociedade que tem mais filhos é a sociedade que ganha. Aliás, um sociólogo secular disse o seguinte, diz que os casais seculares, aqueles que não acreditam em Deus, têm a tendência a ter menos filhos do que casais que são teístas, que acreditam em algum Deus. E a conclusão dele foi interessante, porque ele disse que se continuar assim, já não haverá pessoas seculares no mundo. Elas vão entrar em extinção, juntamente com a sua cosmovisão. Porque eles não estão a produzir filhos e não estão a produzir famílias com esta cosmovisão. Então, a cosmovisão vem também com a procriação. Eu tenho que terminar aqui e tem o encher e sujeitar. Então, encher e sujeitar refere-se à sociedade. Começa com o casal, com a educação. Realmente o mundo e muitos evangélicos vão no sentido contrário, não é?
Enquanto se diz que é a redução populacional que trará estabilidade ao ambiente, Deus diz completamente o oposto. É a humanidade subjugada à vontade de Deus que trará estabilidade, que trará ambiente. Não estou a dizer que os homens não poluem mais, mas a solução não é acabar com eles. A solução é educá-los com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O mundo não foi criado para ter poucos humanos ou para não ter nenhum humano. O mundo foi criado para ser cheio. Ser cheio. E aqui a expressão usada para sujeitar significa dominar, conquistar, controlar o ambiente, subjugar, submeter debaixo do controle. Só uma nota e eu vou concluir, está bem? Quero concluir só com algumas palavras. Eu gostaria que vocês reparassem só nesta nota, neste versículo, no último versículo, no versículo 28. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Viram a ordem? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitei-a. Viram a ordem? É interessante notar que a reprodução vem primeiro e depois a regência. E não o reger para procriar. O mundo pensa que eu preciso de trabalhar mais e ter mais para procriar. Deus diz que é procria e depois rege. Cuida do teu quarto e da tua casa e depois vais lá para fora. Com a casa cheia. Então, este detalhe que aparece no texto, acho que é significativo e é intencional para mostrar uma ordem que o mundo tem e que nós, evangélicos, devíamos ter. Quero concluir com estas palavras. Embora seja estranho para alguns, eu fiz esta realmente foi uma das pregações mais difíceis para mim, confesso. Embora seja estranho para alguns, a procriação é o propósito do desejo e do ato sexual. O ato sexual é para satisfação, mas todo o ato sexual é um ato procriativo. Todo o ato sexual é um ato de procriação. E o que é ainda mais escandaloso para evangélicos secularizados é assumir a procriação como uma ordem divina, ou seja, como um mandamento. Deus está a mandar que eu tenha muitos filhos, procrie e multiplique. Assim como a educação cristã, e eu creio nisto com toda a minha alma, assim como a educação cristã versus a escola secular e a psicologia secular versus aconselhamento bíblico, o próximo tema que separará as águas entre os evangélicos é a procriação versus contraceptivos. Agora, os evangélicos conservadores estão de acordo que ter um filho é bom e que o aborto é maligno. O consenso aqui é indiscutível. O problema é quando, dentro da igreja evangélica, acreditamos e praticamos a postergação ilegítima para ter filhos, limitação no número de filhos, legitimação do uso abortivo de pílula, laqueação, vasectomia e excessiva abstinência de contacto sexual no contexto do casamento. Casais que durante meses não se tocam. O facto é que no que se refere a estes temas, realmente não existe unanimidade. Mas nós temos que ter unanimidade. Agora, pensem comigo o seguinte, e isto é levar esta ideia às últimas consequências. Eu quero que pensem isto comigo. Como congregação, estaríamos dispostos a disciplinar alguém que fizesse um aborto? Sem dúvida. Estaríamos dispostos a disciplinar alguém que tivesse cometido qualquer pecado sexual, por exemplo, adultério? Claro. Contudo, o que diríamos sobre sobre pessoas que têm as práticas que eu mencionei anteriormente? Pílula do dia seguinte, vasectomia. E acham que aquilo não há problema nenhum. Aliás, no seminário onde eu estudei, casais e professores meus que tinham um filho e uma filha, eles faziam laqueação ou vasectomia e diziam: a vontade de Deus é que eu tenha 2 filhos. Pronto. Eu sempre achei isto estranho. Como é que eles sabem que é a vontade de Deus? Só aquilo. Dispostos a fazer, porque isto é uma atrocidade. O pastor Voddie Baucham tem aquele livro, Família Guiada pela Fé. Ele diz que a coisa que lhe traz mais pesar na vida dele é ele ter obrigado a esposa a laquear as trompas, fazer laqueação de trompas. Agora ele adota 10, 15 filhos, mas eles não podem ter mais filhos. Isso pesa-lhe. Pesa. E o que acontece quando perdemos os 2 filhos? Então, estaríamos dispostos a disciplinar casos como estes? Consideramos estes casos pecaminosos?
Se sim, deveriam então conduzir à disciplina ou à exclusão se não houver arrependimento para estes casos? E estes são casos um pouco mais espinhosos no nosso meio. Porque aqui, e é aqui que eu estou de acordo com os católicos mais conservadores, eles são pró-vida e pró-muitos filhos. Existe uma rama, aqui em Portugal, de católicos que são pró-vida. Eles têm todo um sistema de controle de natalidade completamente natural. E nós dizemos, os católicos vão todos para o inferno porque eles têm um falso evangelho. É verdade, vão. Mas eles estarão no inferno a apontar para nós e dizer, e as crianças que vocês mataram com a pílula do dia seguinte? E a procriação que vocês não quiseram? Agora, eu sei que dizer estas coisas também me pesa. Mas tão fácil apontamos o aborto. E estas pequenas coisas que há muitas vezes no meio evangélico. Eu estou a falar para nós da casa. Então, consideramos isto pecaminoso? Será que isto é um caso que a igreja tem que ter uma posição? Imaginem um casal na nossa congregação que diz, achamos que 1 ou 2 filhos é suficiente, vamos laquear as trompas ou fazer vasectomia. Qual deveria ser a atitude da igreja? Ou um casal que se recusa a ter filhos, por isso a pílula do dia seguinte é a opção. Imaginem também um dos pastores desta igreja, não menciono o nome, recusar-se a dar a bênção numa união matrimonial que voluntariamente e sem legitimidade recusa-se a priori a ter filhos. Será que o pastor deve casar e dar a sua bênção matrimonial se um casal diz, nós vamos casar, mas nós não queremos filhos? Podemos ter, mas nós não queremos. Queremos ter um cão, um gato. O pastor deve casar? Estaria correto em não casar? Ora, todas estas coisas só serão legitimadas na igreja se não aceitarmos a procriação como algo mandatário. Ora, se todos nós eu era completamente ignorante quanto a esta questão da pílula. Até eu disse à médica, não quero pílula. A minha esposa não toma mais pílula. E todos os males que queria também. E nós cometemos erros por ignorância. Às vezes é mesmo ignorância. Não é por mal. E eu acredito que esta igreja, se há irmãos que podem fazer isto, eu acredito que não é por mal. É porque nós não falamos destas coisas no púlpito. Então eu assumi esta responsabilidade e como bom ministro eu quero-vos mostrar que o texto de prova para impedir todas estas coisas está em Gênesis capítulo 1, versículo 28 até o versículo 31. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para que Tu, Senhor, faças da nossa igreja uma igreja que procria, uma igreja que quer vida não só dentro da sua casa, mas também quer que Tu tragas os de fora e os salvos por intermédio do Evangelho. Queremos, Senhor, multiplicar as nossas casas como Tu queres multiplicar a Tua igreja, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham uma semana cheia de bênçãos.